Fala gente, Emerson Silva aqui de volta. Eu queria trazer mais um vídeo que pode agregar valor à sua jornada. Hoje eu queria comentar sobre um assunto que tem a ver, muito a ver com mentalidade, mas é especificamente sobre carros. Passei por um procedimento agora há pouco de manutenção do veículo que demorou e foi muito chato. E se você tem um carro que tem GNV, que já usa há um bom tempo e que apresenta sinais de rateio, de desaceleração, estancamento, perca de potência, coisas desse tipo, fica ligado nesse vídeo porque eu quero comentar exatamente sobre o processo de manutenção que eu fiz e que resolveu o problema do meu carro, né? E eu vou dizer para vocês, inicialmente, para conseguir chegar a essa solução, né, eu fiz a troca de bobina, de cabo de vela, fiz a troca da vela em si, né? Fiz limpeza de TBI, troca dos mangotes lá, daquelas mangueiras de GNV, levei várias vezes na oficina, fiz reprogramação, regulagem, né? Fiz scanner e nada resolvia essa questão do problema do carro. Então assim, depois de várias visitas a convertedoras, a oficinas de GNV, especialistas em GNV, um deles me falou uma coisa muito interessante. Ele disse o seguinte: Emerson, talvez seja o redutor de GNV, ou seja, que reduz a pressão do GNV para converter em uma pressão menor e jogar para o motor. Pode ser que ele esteja com problema, porque está apresentando algumas oscilações, ou seja, a flauta do GNV, que são pequenos bicos, né, onde tem literalmente parece uma flauta com a distribuição do GNV para o motor. E quando você... aqui que eu abro um parêntese. Quando você tem um problema, você precisa investigá-lo o máximo possível, com um máximo de informações, com pessoas. E a Bíblia fala que na multidão de conselheiros há sabedoria. E é nesse aspecto que eu começo a entender que quanto mais conselho e mais observações a gente tiver de pessoas sábias que tiveram resultado, de alguma forma a gente acaba se tornando mais sábio ainda, entendendo mais o processo. Então quando esse rapaz, o Júnior, né, lá do gás GNV, lá no carro de Santo Agostinho, ele falou o seguinte: olha, talvez seja o redutor ou talvez seja a flauta. Eu não tenho nenhum desses dois equipamentos aqui que possa substituir para fazer o teste e verificar se de fato esses dois componentes. Mas a minha suspeita é essa. Então eu fui atrás de mais informações, já baseado no direcionamento que esse rapaz falou, né? Depois de, sei lá, de inúmeras visitas, umas 5, 6 visitas em convertedoras e mais 4 em oficinas. Como eu falei, troquei bobina, troquei vela, troquei cabo de vela, fiz limpeza de TBI, tudo isso foi um custo desnecessário, mas caro. Dentro desse processo, eu abro outro parênteses aqui, a gente acaba parando para tentar entender quais são os pontos positivos de ter feito essa manutenção. Foi uma manutenção preventiva. Geralmente, eu até me questionei, Senhor, eu estou gastando tanto dinheiro aqui, eu não sei como resolver essa questão, porque de fato está difícil. Então o que eu posso aprender de positivo aqui, Deus? Porque é muito gasto. Então o que né, naquele momento de introspecção e oração com Deus, veio à mente, né? Que de alguma forma a gente só faz determinadas coisas com o formato de remediar, ao invés de ser preventivo. Então, o que eu pude entender dessa situação, que eu estava trocando as peças, que de uma certa forma foi desnecessário, foi a necessidade de trocar, foi ser preventivo, porque eu já tinha rodado com cada peça aí cerca de 45 mil quilômetros, e eu tenho ciência de que de alguma forma eu só trocaria aquela peça se desse algum defeito da qual comprometesse o funcionamento do veículo. E o maior aprendizado foi entender que a gente precisa ser mais preventivo, se antecipar aos fatos, né? Se antecipar de forma consciente, segura, até por uma questão de segurança mesmo, como eu comentei, né? E então quando eu fiz, voltando ao assunto, né, do carro, quando eu fiz ali a investigação sobre os componentes de flauta de GNV e o redutor de pressão, eu vi que algumas pessoas faziam limpeza do redutor. Só que essa limpeza do redutor foi feita no serviço que eu tinha feito quando eu tirei o líquido de óleo do GNV dentro do cilindro, né? Quando eu solicitei esse serviço, e também as trocas lá de mangueiras que possivelmente estariam ressecadas depois de 2 anos de uso sem problema nenhum com o GNV. Até o dia em que eu achei no YouTube um cara falando sobre um carro a gás, um carro com GNV, sendo ele automático, que apresentava problemas de perca de potência,
perca de aceleração ali, né? Oscilação na marcha lenta, uma série de estancamento, ou seja, quando ele ia reduzir para passar no quebra-mola, então o carro estancava. E ali eu fiquei curioso e comecei a assistir o vídeo, depois de inúmeros vídeos, e ele falou uma coisa muito interessante. Ele disse: se você ainda não fez a limpeza dos bicos injetores da flauta do GNV, faça, porque isso pode resolver o problema que você está passando. E eu confesso que esse vídeo caiu como luva, sabe? Então ele ensina o passo a passo de como você faz. Eu fiz de fato essa limpeza com o CAR 80, né, que é um líquido limpa contato, limpa componentes, né, para descarbonizar, e o carro voltou a funcionar. Mas assim, foi, sabe, com R$30 e uma boa força de vontade. Se você não se sentir seguro para fazer realizar esse tipo de operação, leva alguém da sua confiança, um mecânico de GNV que faz esse tipo de operação, para que você possa se sentir mais tranquilo quanto a isso. Mas se não, se você tiver um pouquinho de paciência, você vai conseguir fazer da maneira certa, do jeito certo, com a chave lá 14, com o CAR 80, tomando atenção ali com dispositivos, né, a serem retirados, as molas que não podem ser perdidas, porque são molas específicas para aquele componente, e você vai fazer o procedimento de forma mais segura possível. E isso caiu como luva. Eu fiz, o carro voltou a funcionar, sabe, com a qualidade de antes. E eu vou precisar somente levar para uma regulagem, porque a regulagem que foi feita justamente foi para aquela dificuldade, para aquele momento em que os bicos injetores da flauta estavam com muita sujeira, mas muito, parecia um grude. O óleo em processo com o contato com algumas poeiras e algumas sujeiras acabam criando ali o mau funcionamento das peças. E aí, meus amigos, eu queria partilhar isso aqui com você, porque talvez esse seja o problema que você esteja passando. Então, lembrando, eu não sou especialista, não sou mecânico, eu sou entusiasta do GNV por conta do problema. E aí que está o detalhe: se você está passando por esse problema do GNV, investigue, converse com o mecânico, fale, tente entender qual é o problema que ele está investigando, qual é a linha de raciocínio que ele está utilizando, porque isso vai ser determinante para você identificar com mais rapidez o problema do seu veículo. Pode não ser o mesmo que o meu, mas se você já usa o seu veículo há um bom tempo no GNV, há, sei lá, 2 anos, e nunca fez limpeza da flauta dos bicos injetores do GNV, eu sugiro fortemente, antes da troca, você realizar essa limpeza e ver se o carro vai voltar a funcionar. Espero que você tenha gostado desse vídeo aí. Se você gosta de conteúdos de mentalidade, de opinião, do mundo cristão, peço que você fique aqui nesse canal, se inscreva, porque eu gosto de falar bastante sobre esse conteúdo, sobre esse tipo de assunto, tá? Deus abençoe a vida de vocês. Não se esqueça de orar a Deus, apresentar os seus planos a Ele, e Ele endireitará as suas veredas. Provérbios 3 e 6. Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Falou!